Por favor, lembre-se que estou apenas usando palavras. Portanto, não é a verdade suprema que não pode ser expressa em palavras. É apenas uma aproximação distante. Aquilo que você sente, ao pensar, diminui, mesmo que apenas por um momento. E você pode sentir o ser que está sempre lá embaixo disso. A presença temporal. Você sente isso. Então, quando você pode sentir isso, e se tornar mais enraizado nisso, mesmo em sua vida diária, você começa a ser capaz de sentir isso em um segundo plano. Portanto, o simples fato de você estar ciente, mesmo quando está fazendo coisas, você está ciente de que está ciente, quando está olhando para alguma coisa. Existe apenas a consciência da qual você está ciente. Então, está aí a consciência da consciência. E isso... Mas agora isso é Deus? Eu sugeriria não exatamente. Eu estou falando puramente intuitivamente, mas alguns místicos e outros tiveram percepções semelhantes. É a emanação de Deus. Em outras palavras, a consciência que habita em você e se disfarça temporariamente como pessoa, é uma emanação da fonte de toda a vida. E aquela fonte que não pode ser nomeada, que não existe, porque existir significa ter uma localização no espaço e no tempo. Em tudo que existe, em algum lugar. Então, nesse sentido, Deus não existe. Porque Deus não tem uma forma. Deus está além dessa dimensão, onde a existência se desenvolve. Mas como o Sol emana luz, Deus, ou a fonte de toda a vida, que não pode ser nomeada ou compreendida de forma alguma, emana a consciência para essa dimensão. E gradualmente essa dimensão evolui. Gradualmente expressa mais daquela luz, que emana da fonte transcendente de toda a vida. Aos poucos, porque esse universo, essa foi uma descoberta importante de Darwin, que existe uma evolução da vida, que torna-se cada vez mais complexo. O que ele não percebeu é que existe uma inteligência que se expressa através disso. Portanto, existe a fonte de toda a vida, além da fonte transcendente que é Deus. E Deus brilha como o sol brilha. E a luz do sol, você pode sentir na sua pele. Agora, quer você diga que isso é o sol, isso que você está sentindo? Em certo sentido, a luz do sol é o sol, porque não há separação. Mas em outro sentido, o sol não é diferente, mas infinitamente mais vasto que a luz que você sente na pele. Da mesma forma que a emanação de Deus, que é consciência, sim, é Deus no sentido de que é uma emanação de Deus. Então é isso que você é. Você é uma emanação da fonte. E a consciência em você é a luz, como Jesus disse a seus discípulos. Mas ele realmente quis dizer em todo ser humano, porque seus discípulos não eram pessoas especiais. Vocês são a luz do mundo, ele disse. E ele disse isso de si mesmo em outro evangelho. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse as duas coisas. Ele disse aos outros, vocês são a luz do mundo, e disse, eu sou a luz do mundo. O que poderia ser isso, exceto isso? Porque as pessoas com quem ele estava falando não eram pessoas especiais, particularmente importantes nesse mundo.
Mas você é a luz do mundo. A luz em você é a consciência em você. E sem a consciência, você é a consciência do mundo. Você é a luz do mundo. Sem a consciência, o mundo nem existiria. Isso é quando você percebe isso, que sua identidade essencial é ser consciência, que é uma emanação da fonte, como quer que você chame isso. E sua identidade essencial é isso, o ser. Então, e daí que você deriva esse seu senso de identidade, de quem você é. Não é mais a memória do seu passado, tornando-se relativamente insignificante. Sim, você se lembra disso, mas o que há de maravilhoso em seu passado é que ele o trouxe a esse ponto de despertar. Não importa o quão sem sentido isso parecesse na época, porque toda a vida é meio confusa, de uma forma ou de outra. E muitas coisas pareciam. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fiz isso? Ou então, isso foi muito estúpido. Ou, por que isso tinha que acontecer comigo? Minha infância poderia ter sido tão feliz e foi tão infeliz. Por que isso? Mas todo o seu passado traz a você a esse ponto de despertar. Então, cumpriu a sua função, mas não lhe dá mais uma identidade. Você o reconhece, você reconhece isso, você sabe disso, mas não deriva mais do seu passado o senso de quem você é. Isso vem de um lugar mais profundo. Você pode sentir a presença que você é, o ser que você é, não condicionado pelo seu passado. Cristãos, mesmo que você não seja cristão, você não precisa ser cristão para entender o significado mais profundo da cruz, que não é diferente dos ensinamentos budistas. Como o Buda disse, eu ensino o sofrimento e o fim do sofrimento. E na cruz cristã está aí, como imagem, um ensinamento que pode ser transmitido dessa forma, até mesmo para pessoas que nunca o entenderiam conceitualmente, como estou falando conceitualmente. Há uma até aqui. Isso trouxe você até aqui e isso é incrível. O despertar, isso significa que a partir de agora a vida não vai ser mais desafiadora? Não. Os desafios continuam. Mas podem ser de um tipo um tanto diferente, não mais produzidos pela disfunção da mente egóica, como costuma acontecer com muitos humanos. Mas ainda assim os desafios vêm em muitas formas. A diferença é que à medida que você se torna cada vez mais enraizado no ser de si mesmo, no eu transcendente, não no ser, os desafios não são mais convertidos em sofrimento. Então não existe mais uma personalidade que reclama do que está acontecendo comigo. Os desafios são simplesmente aceitos pelo que são. A ação é tomada se a ação for necessária ou possível. Nenhuma ação é tomada. Uma simples rendição acontece quando um desafio chega e não há realmente nada que você possa fazer. E é isso. Então, uma vez que você chega a esse ponto, todo desafio pode se aprofundar se for um desafio real. Aprofunda o seu estado de consciência e isso te deixa mais presente. E isso é uma coisa maravilhosa quando você atinge esse ponto. Percebi com a chamada pandemia, nos últimos 2 anos, que algumas pessoas ficaram muito menos conscientes do que eram antes da pandemia.
Isso é o mesmo com qualquer um. Também o desafio que acontece com você individualmente. Qualquer coisa que dá errado em sua vida, uma separação, a perda de um emprego, a perda da sua casa, a morte de alguém próximo a você, um processo judicial ou qualquer ameaça. Algumas pessoas ficam mais inconscientes quando estão sendo desafiadas. Por isso, ficam mais reativas, mais profundamente arraigado em seu condicionamento, o ego. Todo advogado de divórcio atende as pessoas em seu estado mais inconsciente, geralmente, a menos que elas já tenham evoluído, caso em que está tudo bem. E até corretores de imóveis e pessoas assim encontram pessoas que são tão bitoladas porque pessoas assim, elas se apegam tanto ao resultado que isso realmente os puxa para baixo. Um desafio pode deixá-lo inconsciente ou mais consciente, dependendo de onde você está. E algumas pessoas, através da pandemia, se tornaram mais presentes. Eles aceitaram. Eles talvez tenham sido afetados de maneiras diferentes, financeiramente, ou empregos, ou situação de vida, ou relacionamentos que também foram afetados por isso. Todos os tipos de coisas aconteceram. E algumas pessoas foram capazes de usar isso e se tornar ir mais para o ser. Às vezes não havia mais tanta coisa para fazer e você tinha que ir mais para o ser. E outros se tornaram mais reativos, mais zangados e mais medrosos. O medo tem sido uma grande coisa, mas medo do medo, de em última análise o medo da morte. O que poderia acontecer comigo? E você fica temeroso. Oh, meu Deus, isso é o fim. Em última análise, o medo é sempre, em última análise, o medo da morte. O medo da maior perda de si mesmo. E isso tende a desaparecer quando você está enraizado no ser. É difícil explicar porque desaparece. E como desaparece, mas acontece. O medo da morte parece desaparecer. Vou apenas mencionar os desafios que continuam a vir. Eu tive toda a minha vida, praticamente, nenhum problema de saúde. Até o final do ano passado e início desse ano. Eu nunca tinha estado internado em um hospital. E quase nunca vi um médico. E de repente fui atingido por um enorme desafio. O que normalmente as pessoas consideram um enorme desafio de vida. Por causa de uma condição médica. Ok, logo surge a possibilidade. Bom, posso ficar aqui apenas mais alguns meses ou não, quem sabe? E depois do diagnóstico inicial, eu simplesmente falei, ok. Fiquei ainda mais vazio do que normalmente eu sou. Eu sou normalmente bastante vazio, mas eu apenas assim mesmo. E não havia nenhum medo. Eu já estava basicamente morto. Não havia nada, mas restava uma presença. A pessoa não importava muito. E então passei muitas horas na presença completa. E então fui operado. E então eles olharam
os exames e, por enquanto, o desafio parece ter se dissolvido completamente. Será que vai voltar? Quem sabe? Então é isso. Eles continuam vindo. Mas quanto maior o desafio, maior a intensidade da presença. Muitas vezes descobri que em outras situações da minha vida também, conforme os desafios surgem, você ganha mais. Mas atenção. Então, não tem mais uma pessoa que reage ao que está acontecendo. É apenas o ser, é apenas a presença, apenas a consciência. A transcendência do pensamento significa a transcendência da mente egóica. Isso significa que você é capaz de passar parte do seu tempo relativamente livre de pensamentos compulsivos, certamente livres de pensamentos egoístas e destrutivos que continuamente criam infelicidade para você e para as pessoas ao seu redor. Quantas pessoas vivem na narrativa compulsiva em sua mente, que para muitas pessoas é muito negativa, constantemente crítica, constantemente reclamando e nunca à vontade com o que é. Sempre há algo errado, procurando algo para frente, porque o ego cresce através da constante oposição, constante antagonismo e nunca à vontade. Sempre procurando a próxima coisa para reclamar. E fortalece o próprio ego. Isso vai o deixando maior. Quanto mais você reclama, Offended é uma nova versão hoje em dia, que é muito popular na internet. Estou muito ofendido, ultrajante, como você ousa falar isso de mim? Existem milhares ou centenas de milhares de pessoas que você visita todos os dias. Eles olham na tela, esperando a próxima coisa para se ofender. E o ego adora isso. E para muitos deles é a única maneira de inflar o ego, ficando ali na tela, nas redes sociais, enviando tweets. O transcendente do pensamento não é nenhum tipo de movimento regressivo. Não estamos regredindo ao estado de alguém cuja mente é relativamente subdesenvolvida e que não tem problemas com o pensamento egóico, porque há muito pouco acontecendo em suas mentes. O que costumava ser chamado, antes de se tornar politicamente incorreto, de idiota ou tolo. O tolo era... Bom, eles sempre eram. Dava para ver tolos felizes. Não há pensamento suficiente para os torná-los infelizes. Então eles estão abaixo do pensamento egóico. Nos tempos recentes, nos tempos antigos, cada vila tinha pelo menos um idiota ou um tolo. E eles eram normais, foi aceito como parte essencial da comunidade. E até as cortes reais tinham o bobo da corte, uma figura importante. Embora essa figura provavelmente estivesse apenas fingindo ser um tolo.
E essa era uma das posições mais influentes na corte real, mas também um dos trabalhos mais perigosos que você poderia ter, porque você poderia perder sua cabeça a qualquer momento. Apenas o tolo foi capaz de dizer ao rei ou à rainha o que estava errado, transformando-o em uma história engraçada. Mas o tolo está mais profundamente conectado, como sabemos pela mitologia. O tolo está mais profundamente conectado com a fonte. Ainda não foi tão longe quanto um ser humano normalmente desenvolvido. Ele é mais simples. Ele, o bobo, por exemplo, de falar relativamente, é um simplório. É como o Hobbit em O Senhor dos Anéis. O Hobbit é um cara simples. Não pensa em termos complexos, adora as coisas simples da vida, adora comer e se divertir. Mas por que o bobo tem que ir nessa importante missão que ninguém mais pode cumprir? Esse é um motivo mitológico. Esse é frequentemente o caso. Porque o tolo ainda tem uma conexão com a fonte, que os humanos mais desenvolvidos não têm. Um motivo semelhante em Forrest Gump, o filme. O tolo faz grandes coisas. Esse cara, Forrest Gump, mas ele é porque ele é. E a vida sempre o apoia. Se você assistir aquele filme de novo, você verá. Ele salva pessoas na guerra, ele faz coisas heróicas, mas não reivindica o crédito, porque ainda não tem muito ego. E toda a sua vida te leva à próxima coisa e à próxima coisa e está sempre a apoiá-lo. Mas não queremos ir para lá. Quando digo cessação do pensamento, não estou falando de regredir ao estágio que é o estágio pré-pensativo da humanidade. Estou querendo dizer que estou pensando em superar, apontando para a possibilidade de superar o pensamento. Então, você para de pensar que normalmente seria a diminuição da consciência e transcender o pensamento. É uma intensificação da consciência, acendendo a luz. É por isso que o termo atenção e alerta, esses termos são extremamente importantes. Eles também são usados no Zen com muita frequência. Os ensinamentos Zen podem ser descritos, se você quiser resumir o Zen. Basta dizer uma coisa simples como preste atenção. Havia um professor Zen que, sempre que lhe faziam uma pergunta para explicar o Zen, ele se tornou bastante famoso, ele sempre levantava o dedo. Por favor, nos explique o que é o Zen. E ele erguia o dedo. E as pessoas falavam, eu ainda não entendi muito bem. E ele erguia o dedo de novo. E erguia o dedo. Ele estava chamando a atenção das pessoas. Agora essa atenção, há um estado de atenção que às vezes as pessoas experimentam quando estão envolvidas em atividades perigosas. Você pode escalar uma montanha. Você acha que está pensando muito quando está pendurado nessa parede? Não, você não pode. Você tem que estar absolutamente presente naquele momento. Alto de grau de alerta. Sem ele, você escorrega e desaparece. E assim, esse alto grau de alerta, no entanto, não contém nenhuma tensão.
No caso de alguém praticar um esporte perigoso, sim, há tensão física, mas o estado em si não tem tensão. E você não precisa se envolver em uma atividade perigosa para entrar nesse estado. Estamos entrando nisso aqui, agora, porque mesmo enquanto falo sobre isso, eu espero, bem, mas eu confio que enquanto eu falo sobre isso, simultaneamente você está ouvindo e você pode verificar em si mesmo esse estado de atenção, que é um estado de alerta muito alto, mas não há tensão nele. Não é o estado de alerta que às vezes acompanha o medo, e aí você vai embora, tenso. Isso é realmente uma contração de todo o corpo quando você está tenso, e não é realmente um estado de alerta. Então não é isso. É um estado de alerta relaxado. Há tanto o Yin quanto o Yang se unindo, e é isso. Também mencionei outro dia, quando você olha pela primeira vez para algo nos primeiros segundos, uma nova vista, uma nova paisagem, você entra em uma sala ou sai de uma sala, ao ar livre ou o que quer que seja, ou de repente algo novo entra em seu campo de visão, em seu campo perceptivo. Nos primeiros 2 ou 3 segundos, você não sabe o que é. Você tem que primeiro assimilar, e há um momento de presença alerta nisso. Mas geralmente você só está ciente da percepção sensorial. Você não está ciente do pano de fundo, da própria presença de alerta. Não a mesma coisa. Cessação de pensar. Agora você pode tentar. Vamos, mesmo agora eu sugeriria que enquanto estou falando, você pode descobrir ou não saber disso ainda. E então você olha em volta. E nesse momento, o seu todo, o seu senso pessoal de si mesmo retrocedeu. No momento de pura presença, que é só isso. Você não tem lembranças e não tem expectativas de futuro, porque não tem pensamento. Mas não é que você não adormeceu. Você está muito acordado. Nesse momento, você não é mais uma pessoa. Onde você está? Apenas um campo de consciência, presença consciente. Algo emergiu de dentro de você e tomou o lugar da pessoa. A pessoa ainda está lá, mas simplesmente desapareceu. Se a única coisa que você consegue na vida é isso, ser capaz de livrar-se do pensamento compulsivo e viciante, se for capaz, quase se poderia dizer, de escolher não pensar quando não há nada em particular para pensar, quando você pode apenas estar presente. Em outras palavras, se você pode sair do pensamento para a presença consciente, esse espaço alerta, então essa é a maior coisa que você poderia alcançar nessa vida, que qualquer ser humano poderia alcançar nessa vida. E ainda não há ninguém para dizer, eu consegui. Isso é um problema do ego. O ego adoraria dizer, olha, eu alcancei o estado da presença.
Então, não é uma conquista. Só estou dizendo que é uma conquista, mas não é bem assim. Porque você não fez isso. Você saiu do caminho e então aconteceu. Bem, vamos ver. Um curso em milagres. O propósito do curso em milagres é levar você a um lugar onde as palavras não são mais necessárias. Atende a você, ou não a você pessoalmente, mas ao ser humano, onde encontra o ser humano, onde o ser humano está no reino do pensamento. Não adianta o psiquiatra dizer ao paciente: estou lhe dizendo que você não é Napoleão. Isso apenas fortalece a ilusão do paciente de que ele é Napoleão. Ele nunca alcançará o paciente dessa forma. Mas se o psiquiatra, por um momento, entrar na mente do paciente e disser: tudo bem, então você é Napoleão. De repente há uma união. Uma vez que eles se encontraram, porque o psiquiatra entrou no sistema delirante do paciente, uma vez que eles se encontraram, existe a possibilidade dele tirá-lo do delírio. Se eles nunca se encontrarem, nada pode ser feito. Da mesma forma, o curso em milagres está tentando alcançar as pessoas onde elas estão, no reino do pensamento. E gradualmente tirar você do pensamento. Mas ao longo do curso, o pensamento ainda é usado, mas cada vez mais nas lições posteriores aponta para a quietude. E no final, as lições finais, diz que o uso das palavras está quase no fim, no final do curso em milagres. Então ele leva você, é projetado para te levar à presença ou à quietude. Então, se você pode entrar na presença ou quietude, agora ou onde quer que esteja, se você já tem presença e quietude, consciência ampla no fundo de sua vida, quando lida com pessoas e situações, você não precisa do curso em milagres. Se você pode entrar na quietude, quando não está sendo perturbado, mas assim que interage com as pessoas, perde presença, consciência ou quietude, então o curso em milagres ainda pode ser útil. Porque contém certas lições que podem ser usadas como ponteiros. Por exemplo, uma lição que eu me lembro diz que em uma situação em que você se sente chateado, zangado ou irritado, diz que você pode dizer: eu poderia ver paz em vez disso. Eu podia ver a paz em vez disso. É um ponteiro. As palavras não produzem paz milagrosamente, mas as palavras apontam para a possibilidade de abordar aquela situação em um estado diferente de consciência. Então, realmente, as palavras estão apontando para um estado diferente de consciência. Não está nas palavras, é aquilo para o qual as palavras apontam. Assim, como bem nos dizem os budistas, o dedo que aponta para a lua não é a lua. Só o cachorro pode pensar que o dedo que aponta para a lua é a lua. Porque se você falar para um cachorro, vá lá, e apontar, a maioria dos cachorros ele vai olhar para o seu dedo. As palavras são indicadores.
E o curso em milagres é particularmente útil para a interação humana. Realmente usa relacionamentos como prática espiritual. E isso é uma coisa boa. Tantas lições podem ser aplicadas aos relacionamentos. E você precisa disso. Ou, se o curso é certo para você, definitivamente ele não é para todos, mas pode ser útil para algumas pessoas que ainda acham que tem muitos conflitos com outras pessoas e muita chateação com outras pessoas. Então você pode trazer a lição para os seus relacionamentos. Se você não tem mais isso, é claro que você não precisa do curso em milagres. E mesmo que você tenha entendido profundamente, ou possa praticar profundamente apenas a lição 1 do curso, e ele tem 365 lições, basta fazer a lição 1. Nada do que vejo aqui significa alguma coisa. Isso é o que a lição lhe diz. Essa mesa não serve para nada, essa flor não significa nada, essa sala não significa nada. O que significa tudo isso? Isso significa que você está desistindo de todas as suas interpretações e julgamentos. Você está se aproximando, está limpando o quadro negro da sua mente, apagando todos os rabiscos nele. Ou vamos chamar de deletar todo o ruído da fita. Não, eles não têm mais fitas. Eles apagam todos os sinais digitais, quaisquer que sejam em sua mente. Nada do que vejo aqui significa alguma coisa que leva você a um lugar de não saber mais. E o que resta quando nada significa nada? Você não está mais pensando. Se você profundamente puder fazer profundamente a lição 1, você não precisa de mais nada. Então, por que impediria sua mente de interpretar, julgar e assim por diante? Então, em sua própria vida, se você já praticou a lição do curso em milagres, se você ainda encontra dificuldades no relacionamento com outras pessoas, você ainda pode usá-la. Então, pode eliminar, ajudá-lo a se tornar mais consciente por lá. No final, leva você à essência desse ensinamento, que é a consciência. Pura consciência ou quietude. E isso é o fim. E também, a propósito, o curso diz, este curso é o começo, não o fim. Assim, ele o leva àquele lugar onde você se abre para a consciência, que pode, então, florescer através de você. Se for para você, definitivamente, não é para todos. Nunca ataque um estado interior. Nunca ataque nenhuma emoção que surja, porque ela cria resistência novamente. Permita que seja, e então, se não houver resistência, ele se dissolve. É uma linda prática. Agora você pergunta outra coisa sobre a oração. O homem indiano atrás de você, esse é um assunto enorme, claro, sobre a oração.
Na forma como ele usa a oração como uma espécie de repetição, talvez uma espécie de mantra, a coisa boa sobre isso, é claro, é que impede sua mente de fazer outras coisas, como se entregar a pensamentos que produzem medo, ou pensamentos que produzem negatividade. Então isso impede sua mente disso. Mas em última análise, esse tipo de coisa, para nós, ou para qualquer um, deve ser deixado para trás. Quando Jesus disse, orem sem cessar, ou orem sem cessar, isso não significa, porque era um absurdo, que ele está dizendo para você orar continuamente. Ele está usando a oração em um sentido muito diferente. Mas é possível que as pessoas que escreveram o que ele disse tenham entendido mal, porque não perceberam a verdade em si mesmas. Jesus ensina a presença, aponta continuamente para o momento presente, a importância do momento presente e a importância de permanecer acordado. Há parábolas sobre ir dormir e não dormir, mas ficar acordado. Jesus diz, a verdade vos libertará. O que implica que, certo, do jeito que você não é livre. Porque é conduzido pelo condicionamento de sua mente. Portanto, todo o ensino básico está lá. Você tem que ver isso. Oração repetitiva, se precisar, é isso que você vai praticar. E chegará um momento em que não será mais adequado para você. Qualquer método de meditação pode ser útil. Vamos falar sobre meditação. Você tem um método. Algumas pessoas contam que enquanto meditam, elas contam de 1 a 9, de 9 a 1, de 1 a 6, de 6 a 1. Eles contam suas respirações, ou fazem isso, ou fazem aquilo. Tem um mantra que repetem em suas mentes, o que impede outros tipos de pensamento. Agora, o propósito de um mantra não é ficar preso ao mantra, mas, eventualmente, abandoná-lo. O mantra reduz todos os pensamentos a apenas um movimento de pensamento. Então, você pode se concentrar nisso, e então é para ser descartado. Quando você abandona o único pensamento que restou, primeiro sua mente está cheio de todos os tipos de pensamentos. Então o guru vem e diz, vou lhe dar um mantra. Repita todos os dias 500 vezes. E se você fizer isso, isso levará a sua mente a uma concentração. Algumas pessoas, então, se apegam ao mantra. Meu mantra, meu querido mantra. Não. Então você deve, em algum momento, o guru vai apontar e é hora de você deixar ir. Porque o que resta, quando todos os seus pensamentos fluíram para uma forma de pensamento, e então essa forma de pensamento é descartada, apenas consciência é deixada. Assim, você pode usar isso. Ela leva você até lá, e se você não ficar preso no caminho, ficar preso é sofrer um pouco mais de novo. Então vamos deixar por isso mesmo. É saber quando abrir mão de algo que é útil por um tempo, como uma escada,
Você sobe a escada e depois não precisa mais dela. Ou o Buda tem o famoso exemplo de uma jangada que você usou para atravessar o rio. A jangada no budismo, o Buda usa essa parábola da jangada para falar sobre o ensino budista e a prática budista. Então você usa a jangada para atravessar o rio, e depois de atravessar o rio, total liberdade então. Se você ainda chama isso de budismo, ou se ainda se considera um budista, depende de você. Mas de repente, há liberdade. Algo é útil por um tempo, até que se torne um obstáculo. Qualquer tipo de prática. E no final, há apenas consciência. Presença e consciência. E alguns gurus ensinam isso diretamente. Eles não te dão essas práticas e dificilmente te dão alguma técnica. E isso é para certas pessoas que estão prontas para isso. Isso é bom. Então, o que você se sente atraído é o que é certo para você. Então, você tem que saber quando é hora de deixar ir. Eu sou é a palavra. Tudo que você pode dizer é eu sou. Mas você não precisa. Você não acrescenta nada. Não isso ou aquilo. Eu sou. No Antigo Testamento, Deus é perguntado: quem é você? E talvez a frase mais profunda do Antigo Testamento seja: eu sou o que sou. Onde Deus o define a si mesmo como o eu sou, como a essência da identidade de todas as formas. E também outra bela frase do Antigo Testamento. Como você sabe, o Antigo Testamento é uma mistura. A Bíblia é uma mistura de coisas fantásticas e outras coisas. Mas eu gosto de procurar as joias que estão ali. Outra bela declaração que aponta para tudo isso é: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Agora, essas palavras são todas sinônimas. Ser ainda é um estado de consciência sem pensamento, quietude. Ser há um conhecimento profundo, mas do ponto de vista da mente conceitual, parece não saber, parece ignorância, porque não é mais saber por conceitos, há um conhecimento mais profundo. E é aqui que surge o que chamamos de sabedoria, que é muito diferente da inteligência. O tipo de inteligência do QI. A sabedoria que o mundo precisa, não mais da inteligência. Por favor, saiba. Mas sabedoria, o sim, fique quieto e saiba o que eu sou, é o eu sou disso, o eu sou de ser Deus. Opa, Deus, aqui chegamos a uma palavra difícil, mas são todas sinônimas. O que é Deus, então? Eu raramente falo sobre Deus,
porque você realmente não pode. É algo tão transcendente que qualquer coisa que você diga seria muito limitada. Como você sabe, a linguagem humana e o pensamento humano são relativamente limitados. Como posso fazer afirmações sobre a realidade transcendente última, apenas produzindo alguns sons estranhos com minhas cordas vocais? Pressão de ar de minha língua e lábios? Ou as vogais A, E, I, O, U? Isso é que é a linguagem. São sons. Ok, agora me conte os segredos supremos de Deus e do universo transcendente. A, E, I, O, U, A, E. Você não pode, é um absurdo. Basta produzir alguns sons e isso explica, não? No entanto, eu vou continuar falando. Tudo o que podemos fazer é dar uma analogia ou uma imagem poética do que Deus pode ser e como Deus se relaciona com quem você é. E essa imagem eu prefiro pensar assim, é a imagem em nosso. Só podemos usar imagens do nosso universo, percebido pelos sentidos. Se o Sol é uma coisa que dá vida em nosso universo, o Sol dá de si mesmo incessantemente, por milhões e milhões de anos. Quase se poderia dizer eternamente. Não é eterno, mas no que nos diz respeito é eterno. Sem o Sol não haveria vida, nem vida física aqui. Então o Sol se doa e emana continuamente. O próprio calor em seu corpo vem do Sol. Então o Sol, se você usar o Sol como uma analogia para o transcendente, o Deus transcendente, Deus não tem localização no espaço ou no tempo. Deus não está ali ou lá. Ou se tivermos que dizer alguma coisa, poderíamos dizer que Deus está bem aqui, porque é transcendente a essa dimensão. Então, se usarmos isso como analogia, o transcendente emana nessa dimensão. Algo que cria forma, como minerais e pedras. E então a consciência torna-se vida vegetativa. Então a consciência evolui gradualmente. Assim uma consciência, quanto mais ela evolui, mais ela influencia. Então você obtém a vida animal. É como, que é transcendente, da qual você não pode dizer nada. Para esse mundo, assim como o Sol emana luz, o Deus emana consciência. E isso traz esse universo. E nesse universo é um processo que cresce. No transcendente não sabemos nada sobre isso. Então agora o importante é o raio de sol que você vê, que bate na sua mão. Você sente o calor em sua mão. Esse raio não é o Sol. Você não poderia dizer, eu tenho o Sol na minha mão. Quero dizer, se você chegasse perto do Sol, você desapareceria imediatamente. Mas esse raio de Sol ainda está conectado em si mesmo. Quando você pode sentir a si mesmo como consciência, a presença, então você percebe isso. A ondulação na superfície do oceano. Você percebeu que não é apenas uma ondulação. Eu estou misturando as analogias agora. Não é apenas uma ondulação, mas fundamentalmente a ondulação é o oceano.
E de repente a ondulação não é mais assustadora, porque você pode sentir sua profunda conexão com aquilo que é vasto e abrangente. E assim a ondulação, de repente, ganha uma forma diferente, porque você percebe sua própria essência temporal. Ou o sol, o raio de sol, poderia fazer o mesmo. De repente, você pode perceber que ainda está conectado e faz parte do sol, e você pode sentir em si mesmo o fato indubitável de que está consciente. Mas não só por isso. Estamos criando aqui uma dualidade que não existe. Quando dizemos que vocês estão conscientes, a essência de quem você é a consciência. Então você é a consciência. E essa consciência, o cérebro, sim, a ciência dominante, a maior parte ainda lhe dirá que a consciência é um subproduto do cérebro físico. Mas, principalmente, os cientistas evitam falar sobre consciência, porque não fazem ideia e não sabem o que fazer com ela. Não faz muito sentido no universo deles. Eles dizem, bem, é um subproduto da atividade química no cérebro. Ok, tudo bem, mas o que isso significa? Uma coisa mais sensata que alguns cientistas já começaram a abraçar, a possibilidade, são principalmente cientistas que estão perto da aposentadoria. Então, eles não têm mais nada a perder. Eles estão começando a aceitar a possibilidade de que a consciência, que o cérebro, que sem dúvida está ligado à consciência, age mais como um receptor e um transmissor de consciência, do que um gerador de consciência. Então, o cérebro é como um rádio. O rádio não produz a música. O rádio apenas transmite e depois dá forma. E isso pode ser, e acredito que seja, a relação entre o cérebro humano e a consciência universal, que é uma. Portanto, não há sua consciência e minha consciência, há apenas uma consciência. E aquela consciência se manifesta como esta flor também. E isso se manifesta lindamente. Ele se manifesta como qualquer forma de vida. Ele até se manifesta como a chamada matéria inanimada. É apenas uma frequência totalmente diferente. Portanto, todo o universo realmente consiste em uma substância, que não é uma substância, é uma multidão, são as múltiplas manifestações da vida. Nesse universo são todas as manifestações de uma, e desta, aquela que você pode encontrar. Bem, e no passado apenas raros místicos falaram sobre isso, ou perceberam, mas agora ela se torna mais acessível. É por isso que estamos falando sobre isso, e não apenas falando sobre isso. Este que é a essência, não apenas de quem você é. O estranho é que a essência de quem você é um com a essência de todo o universo. Então, quando você percebe essa essência de si mesmo como consciência, quando a ondulação percebe que é também e fundamentalmente o oceano, então não é apenas uma percepção da ondulação, é uma percepção do oceano também através da ondulação. Assim, a consciência que analisou esse universo, que emana do um que está despertando através de você, está despertando, quero despertar.
Não se pode dizer muito mais sobre isso, porque há um limite para o que se pode dizer. Mas a coisa mais importante é a realização dentro de si mesmo, de que você é a consciência e você precisa ser capaz de perceber que não é tão difícil. Quando você pode sair do fluxo de pensamento, para que você não seja, ao longo do dia, que você não esteja preso nessa torrente contínua, essa corrente que te arrasta a um pensamento após o outro, e outro, e outro. Convide lacunas em sua vida no fluxo, percebendo. Apenas olhe. Olhe para uma flor, para uma árvore, para o céu. E não rotule através de conceitos. E essa é uma maneira maravilhosa de convidar a presença para a sua vida. E então, no fundo, há uma imobilidade alerta. E então, em primeiro plano, as percepções dos sentidos. Essa quietude alerta é a essência de quem você é. Mas também é a essência de todo o universo. E isso é maravilhoso. Essa é uma prática espiritual muito simples. E tanto quanto possível, especialmente quando você está esperando em algum lugar, apenas por um momento, faça essa percepção consciente, sem rotulagem. A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se pararmos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar, depois paramos de julgar ao outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Esse momento, todos os jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Esse é também o fim da dependência de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você então ou vai se afastar com amor ou nos deixar. Não depende de um outro corpo, da nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade, isso é o amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. E o que é o amor?
sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. O amor não é seletivo, assim como a luz do sol não é seletiva. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha, uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Isso não significa uma negatividade. É simplesmente reconhecer a natureza das coisas para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. Nem quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis e bonitas. Porém, usá-los para procurar aquilo que não podem dar, uma identidade, um sentido de permanência e satisfação. É uma receita para a frustração e o sofrimento. Toda a indústria da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usamos a alegria não tem uma causa e brota dentro de nós. O estresse é causado pelo estar aqui, embora se deseje estar lá, ou por se entrar no presente desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. Criar e viver com essa divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim não torna ninguém menos insano. Se você não pode fugir disso, tem que se movimentar rápido, trabalhar rápido ou até mesmo correr, sem se projetar no futuro e sem resistir ao presente. Quando se movimentar, trabalhar e correr, faça tudo por inteiro. Desfrute o fluxo da energia, a alta energia desse momento. Agora, não há mais estresse, não há mais divisão por dois, apenas o movimento, a corrida, o trabalho. Desfrute essas atitudes. Ou você também pode abandonar tudo e se sentar num banco do parque. Mas ao fazê-lo, observe a sua mente. Pode ser que ela diga, você devia estar trabalhando, está perdendo o seu tempo. Observe a mente e sorria para ela. O passado toma uma grande parte da sua atenção. Você frequentemente fala e pensa sobre ele, tanto de forma positiva quanto negativa. As grandes coisas que você conquistou, suas experiências e aventuras, ou as coisas horrorosas que lhe aconteceram, ou talvez que você fez a alguém? Será que seus pensamentos estão gerando culpa, orgulho, ressentimento, raiva, arrependimento ou autopiedade? Então, você está não só dando mais força ao falso eu interior, como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo, através da criação de um acúmulo de passado na sua psique. Constate isso observando a sua volta. Aquelas pessoas que têm uma forte tendência para se apegar ao passado. Morra para o passado a cada instante. Você não precisa dele. Refira-se a ele apenas quando totalmente relevante para o presente. Sinta o poder do momento presente e a plenitude do ser. Sinta a sua presença. Você tem preocupações? Tem muitos pensamentos do tipo, e se isso, e se aquilo, e se, e se? Você está identificado com a mente que está se projetando num futuro imaginário e criando medo. Não há como enfrentar tal tipo de situação porque ela não existe. É um fantasma mental. Você pode parar com essa insanidade que corrói a saúde e a vida, aceitando simplesmente o momento presente.
Perceba a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o seu campo inteiro de energia. Tudo com o que você sempre teve que lidar, tudo que teve de enfrentar na vida real, em oposição às projeções imaginárias da mente, é o momento presente. Pergunte-se qual é o seu problema nesse exato momento. Não no ano que vem, ou amanhã, ou daqui a 5 minutos. O que está errado nesse exato momento. Você pode enfrentar o agora, mas não pode jamais enfrentar o futuro. Nem tem de fazer isso. A resposta, a força, a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar, nem antes, nem depois. Algum dia eu vou fazer isso. Seu objetivo está tomando de tal modo a sua atenção que o momento presente é apenas um meio para atingir um fim? Está consumindo a alegria das coisas que você faz? Você está esperando para começar a viver? Se você desenvolver esse tipo de padrão mental, não importa o que você adquira ou alcance, o presente nunca será bom o bastante. O futuro sempre parecerá melhor, uma receita perfeita para uma insatisfação permanente. Você não acha? Você está sempre esperando alguma coisa? Quanto tempo da sua vida você passou esperando? Chamo espera de pequena escala. A espera na fila do correio, no engarrafamento de automóveis, no aeroporto ou por alguém que vai chegar, um trabalho que precisa ser terminado e etc. Chamo de espera em grande escala a espera pelas próximas férias, por um emprego melhor, pelos filhos crescerem, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso, para ficar rico, para ser importante, para se tornar iluminado. Ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, com a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior, mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure apreendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nesta palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso. Ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando pronunciamos, criamos uma imagem mental. Talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós. E quase inevitavelmente, alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível e o infinito a uma entidade finita. É possível formar uma imagem mental a esse respeito. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser.
é a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do eu sou, que antecede o eu sou isso ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Faça uma meditação. Não vai levar muito tempo, só 10 a 15 minutos. Providencie para que não haja distrações externas, como telefonemas ou pessoas que possam interromper. Sente-se em uma cadeira, mas não encoste. Mantenha a coluna ereta. Isso ajuda a ficar alerta. Você também pode escolher uma posição favorita para meditar. Certifique-se de que o seu corpo está relaxado. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes. Sinta a respiração na parte inferior do abdômen. Observe como ele se expande e se contrai levemente a cada entrada e saída do ar. Depois, tome consciência de todo o campo de energia interior do seu corpo. Não pense a respeito, apenas sinta-o. Ao fazer isso, você retira a consciência do campo da mente. Se ajudar, visualize a luz que descrevi anteriormente. Quando você não encontrar mais obstáculos em sentir o corpo interior como um único campo de energia, descarte, se possível, qualquer imagem visual e se concentre apenas na sensação. Se possível, descarte também qualquer imagem mental que você ainda tenha do corpo físico. O que sobrou é uma abrangente sensação de presença ou existência, e uma percepção de um corpo interior sem fronteiras. A seguir, concentre sua atenção mais fundo nessa sensação. Forme uma unidade com ela, junte-se de tal modo ao campo de energia que você não mais perceba a dualidade entre o observador e o observado, entre você e seu corpo. A separação entre o interior e o exterior também se dissolve neste momento. E assim não existe mais um corpo interior. Ao entrar profundamente no corpo, você transcendeu o corpo. Permaneça nessa região do puro ser pelo tempo que você se sentir bem. Depois retome a consciência do corpo físico, da sua respiração, dos sentidos e abra os olhos. Observe o que está à sua volta por alguns minutos em um estado meditativo, isto é, sem dar nome a nada, e continue a sentir o corpo interior enquanto faz isso. Ao fim dessa luta compulsiva com o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo o que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Não dependemos mais do futuro para obtermos plenitude e satisfação e não olhamos mais como salvação. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. Perder o agora é perder o ser. Saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é presença. Mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio, antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos periodicamente de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante.
A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e acidental, em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre consciência e inconsciência, mas somente em diferentes níveis de inconsciência. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos, emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação porque ela já faz parte da nossa vida normal. Da mesma forma que você não percebe o barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado, até ele parar. Quando isso acontece de repente, ocorre uma sensação de alívio.